Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futebol MS. Dessa vez voltando com Futebol MS de A a Z, com a história do Corumbaense Futebol Clube da cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul. O Corumbaense foi fundado no dia 1º de janeiro de 1914. É a equipe mais antiga do Centro-Oeste, com 105 anos. Seu estádio é o Arthur Marinho, que tem capacidade para 5.000 pessoas. E o seu mascote é o Galo Carijó. Graças ao seu porto, o futebol desembarcou primeiro aqui em Mato Grosso, na cidade de Corumbá. Na época, lá em 1920, o Corumbá foi a primeira sede da Federação de Futebol do Mato Grosso, organizando as primeiras competições municipais e estaduais dos campeonatos amadores. Só que aí, em 1940, o futebol, a sede da federação que estava em Corumbá, foi transferida para a capital, Cuiabá. A intenção era integrar todas as cidades do Mato Grosso para disputar o campeonato profissional, o estadual mato-grossense, que estava no início ainda das suas primeiras edições, lá nos anos 40. Só que, na prática, isso acabou não ocorrendo, porque Corumbá ainda é muito distante de Cuiabá, e também na época, para ligar o sul do Mato Grosso com o norte do Mato Grosso, as estradas eram bem precárias, então era muito difícil a locomoção para chegar em Cuiabá, para ter essa competição globalizada ali no Mato Grosso, né? Isso acabou resultando no Corumbaense ficando fora das competições mato-grossenses oficiais, né? Continuando no amadorismo, jogando as competições locais aqui na região do sul do Mato Grosso, ali na região de Corumbá. A equipe só foi se profissionalizar nos anos 80, com a divisão do estado do Mato Grosso, virando Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, jogando as competições oficiais do Campeonato Sul-Mato-Grossense nos anos 80. De 1979 até 1983, o futebol sul-mato-grossense, o estadual sul-mato-grossense, era dominado pelas equipes de Campo Grande, o Comercial e o Operário, a dupla Comercial e Operário, que revezavam ali os títulos estaduais nesse período. Só que aí, em 1984, pela primeira vez, uma equipe do interior foi campeão sul-mato-grossense. E essa equipe era o Corumbaense. Jogou a final contra o Operário, no primeiro jogo aqui em Campo Grande, no Morenão, empatou o jogo e em Corumbá decidiu ganhando de 1-0 no Arthur Marinho. Zero Operário, Adelsozinha, melhor André, Eli Mendes, Lúcio, rodopiou Lúcio, fez a abertura para Negão, passa na frente para Lúcio, bateu direto, defendeu o balão, entrou, bateu, a bola entrou, agora, gol! É muita emoção, vai terminar o jogo, terminou! Corumbaense é o campeão! Vibra torcida, vibra povão! De 5 anos, tornou-se realidade! Depois da festa da torcida, do título conquistado do Corumbaense, um ano depois, em julho, o Douradense entrou na justiça por causa de uma escalação irregular da equipe do Operário nessa final contra o Corumbaense. E a justiça aceitou esse pedido do Douradense e anulou a final do Sul-Mato-Grossense de 84. Essa anulação resultou em outra final jogada pelo Corumbaense contra o Douradense. E nessa final, o Corumbaense ganhou na ida e na volta por 1-0 e conseguiu finalmente conquistar o seu título, Teve que jogar 2 finais para conseguir o seu título de 84. Depois, em 87, o Corumbaense novamente quebrou essa hegemonia do Operário e do Comercial,
jogou a final de 87 contra o Comercial. Quando empatavam jogos na final, jogo de ida e jogo de volta, era feito um terceiro jogo nessa época. E foi exatamente isso que aconteceu em 87. Ou seja, os 3 jogos foram 0-0 e o campeão acabou sendo o Comercial, pelo aquele critério que até hoje existe, que é o critério da melhor campanha no total do estadual. Comercial campeão em 87. Porém, oficialmente, o vice-campeão de 87 é o Operário e não o Corumbaense. Isso porque na época também os critérios eram que o vice-campeão também era decidido pelo critério de melhor campanha no estadual. E a melhor campanha, a segunda melhor campanha, era do Operário. Nos anos 90, o Corumbaense ele entrou numa fase de inatividade, ficou inativo no futebol sul-mato-grossense. E só foi voltar dessa fase nativa lá em 2005, jogando a Série B. E quando ele disputou essa Série B, ele acabou perdendo a semifinal para o Coxim. E em 2006, que ele foi voltar para a primeira divisão, foi campeão da Série B de 2006. Na final, ele enfrentou o Paranaíbense, ganhou o primeiro jogo de 4-0, jogando fora de casa, e em casa venceu por 2-1, sendo campeão aí da Série B de 2006. De 2007 até 2010, o Corumbaense fez boas campanhas no estadual Série A, chegou próximo dos 4 primeiros colocados, e em 2011, infelizmente, o Corumbaense pela primeira vez caiu para a segunda divisão. Ele ficou na 7ª colocação do seu grupo de 8 equipes, ficou com 16 pontos de 14 jogos disputados. Em 2012 ele subiu para a Série A novamente, foi vice-campeão da Série B 2012. Na final jogou contra o Novo Operário, atualmente novo. Após 33 anos, em 2017 ele foi bicampeão do estadual sul-mato-grossense. Quartas de final ele enfrentou a equipe do União ABC. Na semifinal ele enfrentou o Operário e na final ele enfrentou o Novo. Com um golaço de William. Gol, fuzilou, bateu! Gol! Não se encolheu. O que ninguém esperava era uma ajuda de Júlio César. Já no fim do jogo, gol contra. Do Corumbaense! Pra festa, pra alegria da 10 anos de espera. Alô, Corumbá! Cobra o Robinho, termina o jogo! Termina o jogo pra festa, o Corumbaense é campeão estadual depois de 33 anos! Festa no Arthur Marinho! O time que sempre chegava, batia na trave, era semifinal do campeonato, chegou na semifinal do campeonato no ano passado. Esse ano o time derrubou um dos favoritos, tirou o Operário na final. E em 2018 ele conseguiu o vice-campeonato. Nas quartas de final ele enfrentou o Comercial, na semifinal ele enfrentou o Novo e na final ele enfrentou o Operário. O Carijó ele só disputou uma vez o Campeonato Brasileiro Série A, lá em 1985. No seu grupo, na fase de grupos, eram 11 equipes que ele enfrentou. Entre elas, Brasil de Pelotas, Vila Nova, Ponte Preta, Bangu. E ele acabou ficando na última colocação do seu grupo, ganhando apenas 4 jogos. E as equipes que ele venceu foram o Leônico da Bahia, o Uberlândia de Minas Gerais e a Esportiva Ferroviária. A sua participação na Série B foi em 1987, na época que as competições foram divididas em módulos. Ele disputou o módulo azul. Aqui nesse vídeo sobre o Corumbaense a gente vai colocar o módulo azul como Série B. E ele jogou numa fase de grupos contra 3 equipes, a Ponte Preta, a Napolina e o Brasília. E nessa fase de grupos ele passou na segunda colocação. Na segunda fase ele enfrentou o Uberlândia e acabou sendo eliminado pelo Uberlândia na segunda fase da Série B de 1987. O Corumbaense disputou apenas uma vez a Série C e logo na primeira edição da Série C. Sua história foi em 1981 e essa primeira edição tinha 2 fases eliminatórias e depois uma fase de grupos. Ele foi eliminado na fase eliminatórias, perdendo para a equipe do Dom Bosco.
Agora, finalizando as séries, né, as competições nacionais aqui, a Série D, o Corumbaense só foi disputar em 2018 e em 2019. Nas duas competições ele acabou sendo eliminado na primeira fase, na fase de grupos. E o Corumbaense nos dois anos, ele ficou na terceira colocação. Ele ganhou 2 jogos em 2018 e também ganhou 2 jogos apenas em 2019. Na Copa Verde, o Corumbaense só disputou em 2018. Ele disputou a fase eliminatória, né, a primeira fase, a fase preliminar, e venceu o Ceilândia. Foi a primeira equipe do Mato Grosso do Sul que passou por uma fase na Copa Verde. Depois que ele eliminou o Ceilândia do Distrito Federal, ele jogou contra o Luverdense na primeira fase e acabou sendo eliminado pelo Luverdense. Na Copa do Brasil, o Corumbaense também disputou por 2 anos seguidos, 2018 e 2019. O primeiro ano que ele disputou a Copa do Brasil, 2018, ele já fez história, né? Uma equipe centenária que venceu o Asa de Arapiraca por 1-0 jogando no Arthur Marinho. Os 45 do segundo tempo, Elivelton cobra essa falta e abre o placar para o Carijó. Final de jogo, Corumbaense classificado para a próxima fase da Copa do Brasil 1, Asa de Arapiraca 0. Na segunda fase, ele perdeu para o Vila Nova da Bahia por 3-0. Um ano depois, em 2019, o Corumbaense jogou contra o Luverdense na primeira fase e foi eliminado empatando em 0-0. E nos critérios, né, na regra da Copa do Brasil, a equipe visitante que empata o jogo contra a equipe mandante na primeira fase é a que passa de fase para a segunda fase, né? O primeiro jogador histórico que eu coloquei foi campeão do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 1984. Foi o atacante Negão. O atacante Negão, ele é um jogador, vamos dizer assim, heróico para a história do Corumbaense, porque ele conseguiu marcar o gol da vitória contra o Operário, né, em 1984, consagrando o título estadual naquela final, né, e depois marcou os 2 gols das 2 vitórias da equipe do Corumbaense em cima do Douradense. O nome que eu coloquei é o atacante Tuia. O atacante Tuia foi revelado pelo Corumbaense lá em 2005, né, quando ele estava na segunda divisão, e ele foi jogador do Corumbaense até 2018, ele ficou todo esse tempo. O Robinho, ele foi essencial para o título de 2017 e para o vice-campeonato de 2018. Ele é o lateral que foi eleito um dos melhores laterais do estadual, tanto em 2018 como em 2017. O Corumbaense na base, ele só ultimamente vem jogado o Sub-19. Ele foi campeão do Sub-19 em 2017. Esse título foi muito importante para o Corumbaense porque em 2017 ele foi campeão também do estadual profissional. Em 2018 ele disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele jogou contra o Corinthians, o Ferroviário e o Pinheiro e acabou sendo eliminado na primeira fase, ficando na terceira colocação. Atualmente o Corumbaense está disputando o Sub-19. Ele está na 4ª colocação enquanto eu estou fazendo esse vídeo e também, infelizmente, o Corumbaense desistiu de disputar a Copa Verde de 2019. Por questões financeiras, o clube desistiu dessa Copa Verde que neste ano ela está sendo disputada, vai ser disputada ainda no segundo semestre. É isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do canal Futebol MS. Se vocês quiserem curtir, comentar, falar alguma coisa sobre a história do Corumbaense, eu agradeço bastante a opinião de vocês sobre o vídeo. O próximo Futebol MS de AZ vai ser sobre a história do Costa Rica. Obrigado por assistir, espero vocês no próximo vídeo do canal Futebol MS.